Alô, pessoal, tudo bem? Então, eu vou iniciar essa palestra aqui, mas primeiro eu quero pedir para você se inscrever no meu canal no YouTube, Edjalma Ferreira. Eu vou iniciar essa palestra falando de três coisas que atrapalham a nossa vida. Não é só isso que atrapalha a nossa vida, mas são três coisas importantes: a arrogância, a incapacidade e as coisas que nós aprendemos durante a vida, que aprendemos nas escolas, que aprendemos com a vida, com a experiência, com o trabalho. Muitas vezes essas coisas nos atrapalham. Então, o que nós vemos? Um monte de informação, um monte de alarde, as pessoas atrapalhando a sua própria vida e a vida dos outros. Então, nós vemos hoje a incapacidade da medicina de ter descoberto, não é inventado, de ter descoberto alguma coisa que seria muito importante para a humanidade, por exemplo, no momento como nós estamos vivendo, num momento de pandemia, num momento onde um vírus se espalha e atinge e mata pessoas. Momentos esses que já vivemos em muitas épocas e vamos viver durante toda a nossa vida. Sempre tem um vírus, sempre tem uma bactéria que aparece de vez em quando. Isso é corriqueiro durante toda a existência da humanidade. O que acontece? A medicina, a ciência, não teve ainda a capacidade de descobrir algumas coisas, de inventar. Eles inventaram muitas coisas, mas tem muitas coisas que acontecem com a nossa vida, com o nosso organismo, com a nossa saúde, que eles ainda não descobriram. Então, nós somos vítima disso. A outra coisa é a arrogância e a prepotência, a coisa de você querer sempre se dar bem, ser bem-sucedido na vida, certo? Então, o que acontece? Aí o sujeito acaba vendendo a sua própria alma, porque o sujeito estuda, se transforma num cientista, faz doutorado, faz mestrado, faz essa coisa toda, e muitas vezes ele tem necessidade para fazer tudo isso para suprir a sua necessidade, da sua saciedade de realização. Muitas vezes ele se vende, e se vende muitas vezes sem querer. Aí o que acontece? E muitas coisas são patrocinadas e chega uma hora que você, ainda tendo a verdade, ainda sabendo da verdade e sentindo um desejo enorme de manifestar essa verdade que serviria para melhorar a sua vida e a vida dos outros, infelizmente você não pode falar. Então nós vemos que uma correria para criar um medicamento, para criar uma vacina, né, que seria a solução, né, da humanidade, para salvar a humanidade de uma doença, não é? E, no entanto, existem mecanismos muito mais simples, mas diante da incapacidade de ainda não terem descoberto algumas coisas, como, por exemplo, ainda a medicina, a ciência, ainda não tem a capacidade de medir o nosso sistema imune. Se você for num médico, ele não consegue passar uma quantidade de vitaminas que fortaleceria o seu sistema imune, e ele não sabe ainda a quantidade. São coisas que a medicina ainda não descobriu. Para encobrir esta sua incapacidade, aí ele fica fazendo um monte de alarde, um monte de coisa, mandando as pessoas se isolar de uma coisa que não existe isolamento. É como você estar num frio medonho no meio da rua e encontrar um abrigo, mas que esse abrigo tem cobertura, mas não tem paredes. Quer dizer, para o frio isso não resolveria nada. Até que para se proteger do sol, se fosse esse o caso, no caso de uma sombra, uma cobertura seria suficiente, né? Mas para o frio você precisaria de um ambiente com 4 paredes e uma porta que se fechasse e que vedasse para você se amparar do frio. Então é isso que acontece quando eles colocam um monte de isolamentos, certo? De
protocolos para você se proteger de um vírus. Infelizmente, é insuficiente. É ruim? Não. É algo, é uma providência, muitas vezes, digamos, necessária, mas não é suficiente. O suficiente seria realmente a ciência já ter descoberto todos os mecanismos para aumentar o sistema de defesa de um organismo humano para ele não ser afetado por uma bactéria, certo? Ou um vírus, se for o caso, certo? Então, nós somos vítimas dessas coisas, dessas arrogâncias, dessas incapacidades e dessas coisas que aprendemos e que não queremos e que ficamos com o orgulho ferido quando temos que admitir que aquilo que nós aprendemos estava errado, em nome da nossa moral própria e muitas vezes, obviamente, em nome daqueles que, por acaso, descobriram determinadas coisas que naquele momento parecia ser uma pura verdade, mas não era verdade no momento, mas depois deixou de ser verdade, porque até a verdade tem prazo de validade. Você sabe que eu tenho um trabalho de prevenção às drogas, por isso que eu faço esses vídeos e essas palestras falando sobre essas coisas, porque eu tenho um trabalho de prevenção às drogas através do Movimento de Prevenção às Drogas, que é um departamento infanto-juvenil da Associação Antialcoólica do Estado da Bahia. Então, eu faço esse trabalho e por isso que eu me preocupo em fazer essas palestras para orientar as pessoas que muitas vezes aquilo que você pensa que é algo benéfico não é, porque em determinado momento é e depois deixa de ser verdade. Por falar nisso, por falar em prevenção às drogas, o sujeito chega no boteco, aí pede uma cerveja extremamente gelada. O balconista coloca no balcão uma cerveja que vem quase empedrada, está extremamente gelada, só que ele está em um ambiente com um calor de 40 graus. Enquanto isso, toca o fio-fio do WhatsApp, e aí ele vai ler uma mensagem do WhatsApp e retornar aquela mensagem, demora 10 minutos para poder vir tomar o copinho de cerveja que o balconista acabou de servir. A verdade é o quê? A cerveja estava extremamente gelada. 10 minutos depois, num ambiente com 40 graus, ela deixou de ser gelada. A verdade agora é que a cerveja está quente, porque até a verdade tem prazo de validade. Certo? Se você não entendeu, paciência. Eu aproveitei para fazer esta alegoria, para ver se nós entendemos que muitas vezes uma verdade que você apregou hoje, amanhã você tem que compreender que aquela verdade servia até ali. Daqui para frente, ela deixa de ser a verdade. Certo? Quando eu era menino, certo? Agia como menino, como criança. Agora que eu sou adulto, ajo como adulto. Agora, como idoso, eu ajo como idoso. Cada momento tem sua verdade. Nós somos vítimas da nossa arrogância, da nossa prepotência, da nossa incapacidade, certo? Tanto de compreender como de admitir e de descobrir algo que seja melhor para a nossa vida. Pessoal, se inscreva no meu canal no YouTube, eu falo sobre